Jeremias capítulo 20, verso 7 diz o seguinte: Iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Aqui no caso, Jeremias ele reclamava, questionava diante de Deus o porquê de tanta luta, o porquê de tanta provação e o porquê Deus, mesmo tendo feito a ele promessas tão profundas, nada daquilo que Deus falara acontecia, e pior do que isso, as profecias dele não se cumpriam, as profecias dele não aconteciam. E Jeremias, ele em determinado momento entrou em desespero, porque diante do povo, diante ali da sua vila, toda vida que ele levantava uma voz profética, diz a Bíblia que o povo ria de Jeremias, zombava de Jeremias. E em determinado momento ele começou a falar com Deus. E ele falava com Deus: olha Deus, o Senhor me iludiu. Iludiste-me, Senhor, e iludido eu fiquei. Ele falava com Deus e ali estava em seu coração de abandonar o seu ministério, abandonar aquilo que Deus entregou em sua mão, mas diz a Bíblia que dentro dele, toda a vida que ele pensava em parar de administrar o seu ministério, o coração dele queimava, ele não conseguia segurar a voz profética dentro dele, e então ele saía pelas praças, ele saía pelas ruas ministrando e profetizando e sofrendo calúnia, sofrendo perseguição, sofrendo afronta, e continuava perguntando a Deus: Deus, por quê? Por que nada do que eu digo, por que nada do que eu profetizo acontece? Para quem não sabe, muitas profecias de Jeremias só aconteceram após a sua morte. Mas tudo que ele passava era um propósito da parte de Deus. Era um propósito da parte de Deus toda a luta. Era um propósito da parte de Deus toda a aprovação. Era um propósito da parte de Deus a calúnia, a perseguição. Tudo por quê? Porque um dia ele iria para os anais da história. Um dia como o dia de hoje nós estaríamos falando o nome deste grande profeta chamado Jeremias. E eu acredito que aqui pessoas estão me ouvindo neste momento, perguntando a Deus por que é que Deus me iludiu, por que é que Ele falou e as coisas não aconteceram. Olha, meu querido, pode ter certeza de uma coisa, que todas as nossas provações vem por parte da permissão de Deus. E aí nós perguntamos muitas vezes e queremos questionar a Deus, porque parece tão genérico alguém simplesmente nos dizer: olha, Deus tem um propósito em tudo isso. Olha, Deus está apenas te capacitando, te preparando para algo maior, e tudo parece tão genérico, tão pequeno, tão superficial. E por isso eu venho trazer aqui várias razões pelas quais Deus permite que você seja aprovado. Então nós vamos aqui à primeira razão. A primeira razão pela qual nós somos provados por Deus é para que nós venhamos chegar a estatura de um perfeito varão. Isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Em Efésios capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Quantos de nós questionamos, perguntamos a Deus por que tantas provações financeiras, por que de tantas doenças, enfermidades, muitas vezes que nós não conseguimos a cura. Nós oramos a Deus, nós perguntamos a Deus: Deus, por que tantas enfermidades, por que tantas lutas? Quem sabe quem está me ouvindo está desempregado, perguntando: Deus, porque eu oro não acontece? Deus, por que é que eu peço a Deus e não vem o emprego, não abre a porta? E muitas vezes Deus está se manifestando no meio desta situação para mostrar o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele zela para com a sua vida. Ele está se manifestando e provando o seu amor, está provando também e mexendo, trabalhando a sua fé, trabalhando
trabalhando o seu caráter, Ele está fazendo com que você cresça espiritualmente, conforme diz aqui em Efésios 4:13, até que nós venhamos chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É bem verdade que nós muitas vezes não nos alegramos em saber que Deus está trabalhando nisso, que Deus está nos aperfeiçoando, e muitas vezes, inclusive, nós negamos a obra de Deus em nossa vida. Nós falamos diante de Deus, mas por que Deus permite isso se eu nunca pedi para Ele me usar? Por que Deus está supostamente me capacitando por algo que eu não desejo, por algo que eu não quero? E aí eu venho dizer para você que nós não escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Assim diz a sua palavra. Deus te escolheu, Deus está te capacitando, Ele está dizendo: eu te escolhi para uma grande obra nesta terra.